Olá, jovem! Está começando mais um Falando de Parapente e hoje a gente vai entender definitivamente a trimagem. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entrar na loja do canal para ver as novidades, tá certo? Vamos falar aqui sobre trimagem, vamos tentar entender o que é a trimagem. Eu recebo perguntas às vezes, as pessoas falando assim, pô Ricardo, você fala em trimagem, eu não faço a menor ideia do que seja isso. Então, vamos resolver isso aqui. Vamos entender o seguinte, o parapente, na prática, é um paraquedas que plana, certo? Um paraquedas, ele tem todas as linhas, o comprimento das linhas iguais, ele vai chegar aqui onde está o passageiro do paraquedas e ele vai descer. Isso nós estamos falando de um paraquedas normal, não um paraquedas que usa para salto, porque ele é quase uma asa também, tá? Mas vamos lá, o paraquedas estático ali, aquele que você não dirige ele. Então você lançou ele abriu, ele vai descer diminuindo sua velocidade de queda, certo? Por que ele diminui e ele desce normal, estabilizado? Porque todas as linhas são do mesmo tamanho. Já no parapente, no paraquedas dirigível, por que ele plana? Porque cada linha no conjunto tem uma distância, a linha da ponta da frente dele, do meio dele, da traseira dele. Então, essa distância da linha entre o mosquetão e lá em cima vai determinar um ângulo de ataque. Então, ao invés dele descer assim, ó, como um paraquedas, que em inglês é parachute, então ao invés dele parachutar, que aí vem o termo parachutagem, ele vai ter um ângulo aqui para frente, que vai fazer ele planar. Que aí vem o planeio que a gente conhece. Então, quando o fabricante está lá projetando o parapente, ele vai determinar a distância da linha, o comprimento que essa linha tem, para fazer o ângulo de ataque. Em todas as linhas que saem ali do mosquetão, elas são milimetricamente calculadas para elas oferecerem essa angulação para fazer o planeio. Quando você pisa no acelerador, o que acontece? Você vai empurrar o acelerador e você vai notar que tem um sistema de roldanas aqui, de polias, no tirante, que vai diminuir o tirante A e um pouquinho do tirante B. Ele vai tirar ali coisa de 6 centímetros a 8, até 10 centímetros. Ele vai puxar para baixo o tirante. Quando ele puxa esse tirante para baixo, o que ele faz lá em cima com a vela? Ele puxa a inclinação da vela um pouco mais para frente. Você aumenta o ângulo de ataque e ela desce mais rápido. Aliás, plana mais rápido. Não exatamente desce, isso depende. Mas ela vai planar mais rápido. Enquanto que se ela estivesse no ângulo normal, ela estaria planando mais lento, né? Então, a trimagem é exatamente essa, como se fosse um alinhamento do parapente. Quando você manda para a oficina seu parapente lá, e aí o técnico fala assim, olha, seu parapente está destrimado, né? O que significa quando está destrimado? Está fora do trim, que é a regulagem padrão, vamos dizer assim. Então, porque não existe esse termo em português. Então, ele vai estar desregulado no seguinte sentido: os comprimentos das linhas não vão estar de acordo com o que o fabricante mandou, porque quando sua vela sai lá da fábrica, ela sai com um mapa das linhas, não só indicando a espessura da linha e aonde ela é ancorada, mas também o comprimento dessa linha. Ela tem que ter o comprimento certo entre o mosquetinho do tirante e a vela. Na realidade, desde o tirante, onde vai o mosquetão, até lá na vela, tá? Mas a medida da linha que vai ser enviada vai ser do mosquetinho até lá, porque o tirante não tem como você mexer, regular, descosturar, costurar ou qualquer coisa desse tipo. Bom, vamos lá. Então, por que o parapente destrima? A linha, ela é super resistente, tá? Normalmente ela não esgarça no sentido de ficar mais comprida, porque essas linhas que são usadas no parapente, elas são super tecnológicas e elas
vêm já prontas para ficarem no mesmo tamanho, elas não esticam, tá? Pode acontecer quando você compra de as linhas assentarem, porque tem uma costura tal, então ele acaba assentando um pouco essas linhas, mas é mínimo. O que acontece mais no parapente é da linha encolher. Fala assim, Ricardo, mas como uma linha de parapente encolhe? Principalmente as linhas onde não tem carga, porque assim, você vai notar que você tem tirante A, B e C, por exemplo, o seu peso fica mais distribuído assim, fica mais no tirante A, coisa ali eu não vou ter os dados corretos agora, mas eu vou chutar aqui, é 60% do peso no A, aí vem mais uns 30% aqui no tirante B e o resto no tirante C. Mas a distribuição é mais ou menos essa, o peso fica maior na parte da frente. E aí o que acontece com as linhas que estão na parte de trás? Elas têm menos carga, não fica ninguém puxando ela ali, né, todo o tempo. Elas vão encolhendo com a umidade, com a insolação e também com a poeira. As linhas que são encapadas, né, elas têm o miolo dela ali, o cerne dela, que é o material, a fibra que é realmente a linha, e por fora ela tem capa. Algumas linhas não, são peladas, mas de algumas velas. Aumentando a performance, aí tende a tirar a capa da linha, ela fica mais desprotegida, mas tudo bem. Bom, mas vamos lá, as linhas que são encapadas. Elas têm uma capa, né, um tecido que está entre elas, é uma malha de tecido, se você olhar bem de perto é uma malhinha. E aí conforme você vai colocando no chão essa linha, vai entrando poeira nessa malha e vai deixando a linha mais gordinha, milimetricamente falando. E isso vai fazendo a linha ficar mais grossa e, portanto, encolhendo a linha. Né? Você vai falar, Ricardo, mas o que vai fazer diferença encolher um pouco a linha? Acontece que tem linhas que podem encolher até 6 centímetros. Já tem oficina que pegou já 6, tem oficina que já pegou linha com 10 centímetros encolhida. Então você vai falar assim, pô, Ricardo, mas 10 centímetros vai fazer diferença? Vai, porque o ângulo de ataque aqui ele é sensível. Se você vai tirando esse ângulo de ataque, chega num determinado momento que o parapente não tem mais esse ângulo de ataque. Ou ele fica com um ângulo de ataque que não é o ideal, ele fica com pouco. E aí o que acontece? Se você muda esse ângulo de ataque, o parapente voa normal? Voa. Normalmente você vai estar voando com ele, mas vai acontecer em algum determinado momento ou situação onde a incidência está errada, ela não vem na posição certa, vem por baixo, vem por cima, vem pelo lado. E você sabe que quando você está voando num ar turbulento, de termal, nem sempre a incidência vai vir na posição certa. E aí o que vai acontecer nesse momento? O parapente vai parachutar, vai virar um paraquedas, porque ele não está no ângulo de ataque certinho. Outro problema que pode acontecer é ele não retomar o voo imediatamente como ele deveria retomar se tomasse um colapso, se tivesse um problema. Então, por exemplo, tomou uma catrapada, bum, fechou o parapente, se ele está trimadinho, ele vai buscar o voo, vai sair certinho para fazer. Enquanto que um parapente destrimado, ele pode demorar um tempo a mais para recobrar isso aí. E aí o próprio piloto vai tentar interferir, vira cascata e vira um problema. O ideal é que o parapente esteja trimadinho para ele retomar o voo da maneira que o fabricante fez ele, né? Ou seja, bem específico. Então é assim, a trimagem é importante? É fundamental, né? E o equilíbrio desses comprimentos das linhas, eles são feitos como? O técnico vai pegar, vai prender o tirante lá num aparelho, vai esticar com uma trena laser e vai medir certinho. E aí tem uma margem de erro, que é 1 centímetro para cima, outro para baixo tal, e eles vão equilibrando essa linha, que também 1 centímetro não vai fazer uma super diferença, né? Que é 10 milímetros para cima, para baixo. Aí eles vão ajustando essas linhas, fazendo loops muitas vezes. Aí você vai falar, o que é loop? É uma voltinha a mais na linha. Supondo que a linha, eu não sei se eu tenho um barbantinho aqui, ó, que vai servir. Aqui tá aqui, ó, né? Então, eu quero encurtar um pouco mais essa linha, eu pego e faço mais uma volta aqui, entendeu? Ou mais 2 voltas aqui. Mas aí você vai falar, Ricardo, mas por que tá encurtando a linha? Se a ideia não é encurtar a linha, é que às vezes você precisa encurtar a linha do A para equilibrar com a linha de trás. E aí é uma
uma ciência para você conseguir chegar no parâmetro certo que o fabricante mandou, tanto de ângulo de ataque quanto de tamanho das linhas. Tá? Muitas vezes tem até vela que acaba sendo reprovada na trimagem, tem que substituir set de linhas, mas se chega nesse ponto também precisa ver se a porosidade está legal, se não está legal. Então, ó, você que adquiriu a sua vela baseado na porosidade, porque há muito tempo aí o pessoal está lançando laudos, né, parciais das velas, assim, faço um laudinho de porosidade e vendo. Muitas vezes a vela pode estar com a porosidade 10 ali, porosidade sensacional, mas a trimagem não está legal. Então, faz um tempo aí que você comprou sua vela, ou você vai comprar uma vela e tá olhando a porosidade, então peça também que no laudo tenha trimagem, tá? Dê preferência para velas que o laudo venha porosidade, trimagem, resistência de tecido, que venha todas as informações importantes. Tá? A trimagem é tão importante quanto a porosidade, talvez até mais. A gente dá muita atenção para a porosidade aqui, mas no Brasil, mas a gente pode começar a dar atenção para a trimagem também. Existem casos extremos em que velas parachutam sem também ter grandes problemas, tá? Bateu na termal aqui, parachuta. Fala, pô, por que aconteceu isso com a minha vela? Por que ela parachutou? Fica sem entender. Pode ser a trimagem, pode ser porosidade, pode ser várias coisas. Então, quando você for comprar parapente, peça o laudo, né? Peça que seja com laudo, de preferência completo, com trimagem, com porosidade, com resistência de tecido, resistência de linha também, talvez, para você não tomar susto. E se você está voando, né, já faz um tempo com a sua vela, o ideal é que você faça um laudo anual, né, uma revisão anual nela. Mas eu sei como é que é Brasil, eu sei como é que o pessoal voa 2, 3 anos, tá voando, tá lá ainda, né? Mas faça a revisão da sua vela, tá? De vez em quando aí. Manda para ver essa questão da trimagem, porosidade e tudo mais. Tem gente que só vê a porosidade na hora que compra e na hora que vai vender, né? Eu sei como é que é. Mas tenta fazer um laudinho, tá? É caro, eu sei, é difícil, tem que mandar a vela, fica sem voar, tem que esperar, depois é um dinheiro investido ali, mas é um dinheiro investido na sua segurança, tá bom? Não vai economizar na segurança. Não economiza nunca na segurança, porque é importante. Tá certo? Se ficou alguma dúvida com relação à trimagem, pergunta aqui embaixo, tá? Daí a gente vai esmiuçando. Não sei se eu abrangi tudo o que realmente é a trimagem, mas eu acho que deu para dar uma boa noção do que é, né? Então agora você já sabe melhor o que é trimagem, tá bom? E depois eu tenho vídeo no canal de uma revisão da minha Tilly que eu acho, não, na revisão da Tilly acho que tem trimagem. Bom, em algum momento tem um vídeo no canal que tem trimagem, mas eu vou ver se eu faço um outro vídeo específico mostrando trimar uma vela, realmente. E talvez até entendendo o gráfico de trimagem, porque às vezes chega o gráfico de trimagem pra gente, a gente olha para aquilo e não faz o menor sentido aquilo, né? E realmente o gráfico de trimagem ali, a tabela ali, né? Tem uma tabela com os comprimentos, seria interessante a gente começar a entender, porque ali é que está realmente o que foi feito em cada uma das linhas. Essa daqui precisou fazer um loop para equilibrar com a outra e tal, e chegar no equilíbrio da vela. Então, hora ou outra eu trago isso. Mas espero que você tenha entendido alguma coisa, espero que tenha despertado alguma coisa aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha, dá o joinha. Joinha é de graça, é só apertar aí embaixo, tá bom? Se torna membro do canal se você quiser ajudar aqui o canal. Tem o botãozinho aí embaixo também. Fechou? Espero que você tenha gostado. Me segue no Insta. Eu tenho 2 Instas agora. O @RicardoQS e o Falando de Parapente. Segue nos 2 ali, por favor. Tá bom? Que me ajuda também. Dito isso então, ó. Eu vou ficar por aqui e eu volto depois então falando de parapente. Valeu!